sou Mário Aquino Alves, professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui da EAESP, e também professor, né, de disciplinas de métodos, especificamente de uma disciplina de métodos qualitativos chamada análise do discurso. O discurso é entendido no senso comum como uma fala, né? Então, o que eu estou fazendo agora é um discurso, né? A gente às vezes pensa no discurso como que o ato de alguém, de um político, de um empresário, de se expressar publicamente. Bom, isso é uma maneira de se olhar para o discurso. Mas, na verdade, o discurso a gente vai compreender todo enunciado. O que é um enunciado? O enunciado é algo que vai além da frase. O enunciado, ele compreende o quê? Ele compreende uma ideia que é transmitida. Uma ideia que normalmente é transmitida por um emissor, por um locutor, por um escritor, para um destinatário, para um ouvinte. Então vocês vão encontrar diversas linhas, diversas abordagens sobre análise do discurso. Para nós que estamos fazendo uma pesquisa empírica em uma ciência social aplicada, nós precisamos entender a correlação entre texto e fala, o texto escrito e a fala. Nós precisamos entender os seus efeitos sobre o mundo. Eu quero entender como o discurso tem efeitos públicos. E é aqui que eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês com uma das abordagens de análise do discurso, ou uma das vertentes da análise do discurso, que eu acho mais interessantes e que tem, não só na minha opinião, mas especificamente nos estudos de administração e mais especificamente em estudos organizacionais, nos estudos em administração pública, nos estudos de cultura de consumo, né? A maior aplicação, que é a chamada análise crítica do discurso. Só o fato de você colocar em xeque, né, uma interpretação normalizada sobre a sociedade, você já tem isso. A ideia da crítica na análise do discurso significa desvelar alguma situação de poder. Mas isso é incorporado à chamada análise crítica do discurso. Então, autores dentro desta linha, o que eles procuram com a análise crítica do discurso? Estes autores, eles procuram revelar situações de poder, revelar situações de abuso de poder, em alguns casos, situações de manipulação, situações em que o discurso pode construir, né, interpretações, pode, ou então, melhor dizendo, cercear outras formas de interpretação, né, ou até mesmo, né, o discurso ter a capacidade de produzir interpretações sobre o mundo. Então, o professor Peter Spink e eu, por exemplo, discutimos como discursivamente foi importante para as políticas públicas HIV/AIDS você discursivamente mudar o foco, né, de grupo de risco para comportamento de risco até vulnerabilidade. Exatamente porque, a partir deste processo linguístico, os efeitos que você produz são extremamente importantes no sentido de que você descaracteriza, né, a doença como algo que pertence a um grupo, né, a um grupo ou a um conjunto de pessoas ou a certos comportamentos e começa a tentar trabalhar com o quê? Você tenta trabalhar com as suas características efetivamente estruturais. Outra vertente de estudos que vai tentar trabalhar com esse potencial crítico da análise do discurso são os estudos raciais. E aí você tem um autor bastante interessante chamado Teun van Dijk, né, que é um holandês, e ele trabalha muito com mídia e a questão racial. Eu também queria falar sobre
alguma coisa que é muito correlata à análise do discurso. Eu particularmente gosto, ou pelo menos eu entendo como um caso da análise do discurso, que é a análise narrativa. A narrativa é um discurso, ou seja, portanto, ela é um enunciado que procura trazer alguns efeitos. Esse enunciado ele procura capturar, né, certos eventos em uma certa linha temporal. Então, a análise narrativa ela vai tentar nos ajudar a entender como determinados eventos se constituíram. A partir da análise narrativa, por exemplo, a gente pode tentar entender quais foram as estratégias que algumas organizações fizeram, por exemplo, para desnaturalizar a sua participação em processos não lícitos. Nós podemos entender, a partir da análise de narrativas, como determinadas organizações precisam mitificar ou glorificar os seus CEOs, né, os seus líderes, a famosa e clássica narrativa de um herói, a partir de uma certa estrutura em que você glorifica esse herói. Então, por isso que eu convido vocês a se matricularem na escola de métodos, né? E especificamente quando tiver um curso de análise do discurso, que vocês, né, se matriculem, né? Que eu acho que é interessante.